Manuel como São Pedro. Carrega ali, ó, sou o primeiro a entrar, né? Citador! Conseguiu por aí? Conseguiu por aí? Pronto. A Helen já tá lá. Bom, vamos começar, ó. E aí, Erid, tudo bem? Como você tá? Gabriela Rádio entrou, Rafael, nosso seminarista também. Estamos entrando, o Osmar Amorim. Tudo bem aí? Entrou. Boa noite, né? Vamos chegando, esperando o pessoal entrando, né? O Marcos, saudações Marcos, igual o padre Alejandro faz, né? Hoje a live dispensa máscara, né? Porque a gente já está há mais de 100 dias aqui reunidos, né? Em quarentena. A Elis está bem, graças a Deus. O Henrique Nunes, a minha mamãe, a Rose, Pablo Machado. Vamos entrando aí, né, galera? Bigodão. Pra pouco esse bigode aqui. Tá, eu devo estar uns quase 100 dias já sem cortar. Mas vamos lá, né? O meu eu tenho já 52 anos que eu estou tentando, mas não desisti. Bom, como de costume, né? Aos sábados a gente, por conta da pandemia, estamos realizando nossas lives aqui no Insta, né? E hoje não seria diferente. E para iniciar essa live de hoje, né? Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Como vocês podem ver, né? A gente não tem, acho que, o dom para tocar igual o Marcos, o Paulinho, o Diogo, né? Então, por isso que a gente preparou uma musiquinha aqui para vocês, né? Para que a gente deixe o Espírito Santo entrar, né? Que ele possa estar junto com a gente nesse encontro rapidinho que a gente vai ter, nesse bate-papo, né? Então, quem souber, canta daí de casa e bora lá. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Senhor da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como um fogo,
Bom, cheios do Espírito Santo agora, né? É um pouco diferente das Fanuéis de costume, que a gente não pode dançar, cantar, né? Ficar cansado depois, dar risada dos outros dançando, mas espero que estejam todos alegres aí em casa, né? Só queria saber de vocês também se estão todos escutando bem, se conseguem ver a gente bem, né? E aí vocês dão uma resposta pra gente aí, só pra gente ter uma noção de como tá. E aí a gente vai dar início ao que a gente deu uma preparada aqui, né? Bom, O fogo, pelo menos, o Marcos já colocou ali, né? Então significa que o Espírito Santo realmente já entrou ali no espírito da nossa live, né? aí tranquilo. Então o áudio está bem, então vamos lá. Acho que como todos sabem, né? Mas esse é meu pai, ele vai se apresentar um pouquinho, só para tá fazendo a participação especial hoje aqui com a gente na Fanuel, né? E o tema hoje, acho que todos que estão acompanhando a nossa página no Instagram sabem que estamos vivendo a Semana do Migrante, né? A 35ª, certo? 35ª semana. Exato. E como vocês puderam perceber, a gente teve terços realizados em outras línguas, né? Não só no nosso Instagram, mas também na página da Basílica. E a gente veio falar realmente sobre isso, falar um pouco sobre essa Semana do Migrante, né? E não tem como falar da Semana do Migrante sem tocar no nosso padroeiro, que é João Batista Scalabrini. Exato, você tem uma fotinha aqui, ó. E não é à toa que está escrito ali, né? Ó. Fundador, né, apóstolo dos migrantes. Então, e assim como o Scalabrini deixou pra gente como missão, né? Até a gente também vai falar um pouco depois do tema e do lema da 35ª Semana do Migrante, né? Mas ele deixou como missão pra gente essa acolhida, acolhida, né? Essa ajuda ao migrante, ao irmão, ao próximo. Para nós é o carisma, né? É o dom divino, é o carisma que hoje, para nós, da nossa congregação, é a nossa caminhada, né? Servir ao próximo, né? Servir os mais necessitados, mas na figura do migrante. Exatamente. E eu vou até aqui, ó, a gente tem como tema, né, dessa 35ª Semana do Migrante, migração e acolhida, e como lema, onde está teu irmão, tua irmã. Acho que até o padre Alejandro comentou na live de quinta-feira, né, que esse lema foi tirado é uma passagem bíblica, acho que sempre é, né? Sim. E é da passagem onde Deus pergunta para Abel, Caim, onde está Abel, o irmão dele, né? E, bom, acho que agora você pode falar um pouquinho mais pra gente da 35ª semana aí, né? Tá certo. Bom, eu acredito que todos, né, ou a maioria já me conhece. Meu nome é Osmar, sou casado com a Rose, né? E eu sou nascido em São Bernardo. Como estamos falando hoje de migrantes, né? Eu sou uma pessoa originária, né, da raiz. Eu sou de São Bernardo. Eu tenho 3 filhos, né? Nós temos 3 filhos, o Henrique, o Felipe e a Monique. Os 3 nasceram em São Bernardo. Mas a Rose, a mãe deles, a Rose é de São Caetano do Sul. Os avós da Rose são espanhóis, né? Então ela tem uma descendência europeia. A minha descendência, eu tenho descendência de nordestinos, também de portugueses e também de índio. Então, olha só, apesar de ser de São Bernardo, né, posso dizer que sou um migrante. Né? Então, por quê? Porque eu tenho uma descendência de migrantes. Na real, todos somos migrantes, né? Sem dúvida, mas vamos falar um pouco sobre isso. O que
a pastoral do migrante, como ela funciona a nível de São Bernardo, diocese, a nível de Brasil e a nível do mundo, né? Então, para a gente pensar, vamos colocar um chapéu maior. Quem cuida hoje do migrante, do refugiado, das pessoas que estão em deslocamento no mundo, é a ONU, né? E a ONU também criou uma outra divisão dela, que é a Acnur, que é a divisão que cuida, é uma divisão da ONU, que cuida especificamente do refugiado. Então a gente vai entender sempre migrante, refugiado, a gente vai ver esses nomes, imigrante, emigrante, e aí então vem a primeira pergunta para vocês, né? Qual a diferença do migrante, do imigrante e do emigrante? Só para a gente, vamos dizer assim, ter um direcional, um norte do que nós vamos estar falando aqui hoje. Dá tempo para se escorrer, procurar no Google e rapidinho no computador, ou no celular mesmo, deixa de lado aí a live, vai lá, corre rapidinho. Enquanto vocês estão pensando nesse deslocamento, no migrante, imigrante e emigrante, vamos pensar a nível de diocese de Santo André. A nossa diocese de Santo André hoje, ela tem mais de 100 paróquias. Mas as 3 cidades que, vamos dizer assim, que é a organização da pastoral do migrante, é Santo André, São Bernardo do Campo e Ribeirão Pires. Então, dentro da nossa organização da pastoral do migrante em Santo André, nós temos essas 3 referências na nossa diocese. Quando a gente fala de Brasil, a gente vai falar do SPM, que é a organização, né, a nível Brasil, que está fazendo, né, 35 anos de serviço, né, da pastoral do migrante, ou dos migrantes. Bom, vamos ver aqui se chegou alguma... A Monique mandou ali, ó. Imigrante entra em um novo país para viver, para morar. Emigrante sai de seu país para viver, morar em outro país. Vamos dar um hello aí pro Dente, ele falou que chegou atrasado, que a gente não tinha visto, né? A Cida também acabou de entrar. E aí, Dente, saudade, faz tempo que a gente não se vê, né? Mas, bom, continuando. Muito bom. Então, a gente fala, ó, serviço da pastoral dos migrantes. E a gente olha, né, mesmo pelo mundo, a gente vai resumir tudo como migrante. Mas respondendo, então, quando a gente fala de migrante, migrante é aquela pessoa que está se deslocando, né, numa certa maneira de pensar, sem invadir outras fronteiras, sem sair do seu país. Eu posso ser um migrante mudando de cidade, né, no próprio país. Eu posso ser um migrante que muda de região, né, também dentro das fronteiras do nosso país. Agora, quando eu vou falar de uma migração internacional, então, quem emigra, quem sai do seu país de origem para um outro país, então, na saída, ele é um emigrante. E quando ele chegar no seu destino, né, então ele é um imigrante. Podemos pegar aí um exemplo. Se eu vou referenciar Brasil e Argentina, por exemplo, se eu falar que eu vou sair do Brasil para a Argentina, eu vou emigrar. Se eu falo assim, ó, já focando com a Argentina, o destino, eu vou imigrar para a Argentina. Então, quando chega no seu destino, imigrante. Então, essa linguagem, né, também pode ser adotada dentro do próprio país, né? Então, vai depender do contexto. Às vezes, a gente vai falar assim, ó, olha, a pessoa veio do Nordeste para o Sudeste.
ele é um imigrante. Então, quando ele chegar aqui, ele é um imigrante. Ele imigrou do Nordeste para o Sudeste. Dependendo do contexto, também é correto dizer isso. Mas na nossa panela, vamos falar assim, numa panela mundial, vamos colocar tudo como migrante. Ok? Só que a gente não pode deixar de lembrar uma outra forma que a pessoa migra do seu país. E às vezes ela migra de uma forma forçada. Quando ele sai da forma forçada, a gente fala que ele é um refugiado. Ok? Então, a gente pode fazer assim entender. Todo refugiado é migrante. Mas nem todo migrante é refugiado. Ok? Às vezes ele saiu do país por uma opção própria. Ele não foi obrigado a sair. Exato. Quando ele sai para passear, ele é turista. Certo? E ninguém sai do seu país porque quer. Ele tem um objetivo, um sonho. Né? E como tem acontecido isso no mundo, é o que esse ano, a 35ª Semana do Migrante, que começou no dia 14, vai até domingo, dia 21, amanhã. E vocês podem ver na nossa comunidade, na nossa igreja, quem assistiu à missa hoje, já deve ter observado que lá tinha algumas bandeiras, né? Umas cores diferentes. Então essas cores já está aí uma simbologia, né? Representando um pouco dessa Semana Nacional do Migrante. Né? Vamos ver aqui os nossos... A Cida mandou um boa noite. A Cida está mandando um boa noite, né? A galera, ó, a Rita acabou de entrar também. Salve, Ritinha. Felipe, Fernanda. Tem o pessoal entrando aí também, né? Mas, então... E falando também dessa acolhida, a gente... Num contexto geral, a gente não é só acolher também os migrantes. É uma acolhida geral, né? A gente tem que acolher o irmão, o próximo, aquele que entra na igreja procurando alguma ajuda, né? De certa forma, a gente... A acolhida é a chave de tudo, independente se é migrante, se não é. Se a pessoa chega para você e pede ajuda, a gente tem que estar disposto a ajudar, né? E a gente pode até também juntar essa Semana do Migrante com a campanha da Fraternidade, que ela fala aqui, ó, o tema, né? Cadê? Ah, mas tô aqui também. Fraternidade, vida, dom e compromisso. Aí o lema, viu, sentiu... Ah, não, acho que é o próprio tema. Viu, É o lema, né? sentiu compaixão E cuidou dele. Ou seja, se a gente vê uma pessoa necessitada, estamos falando aqui dos migrantes, a gente tem que ajudar. Principalmente nós, né, que temos um carisma escalabriniano, que realmente é isso de ir ao encontro das pessoas, ajudar o próximo, ajudar o migrante, né? E dentro da nossa própria paróquia estamos ajudando muitas famílias, muitos migrantes, né? Também temos uma pessoa, o padre Alejandro é um mexicano, tínhamos o padre Giuseppe também, que ele era italiano. Então toda essa nossa basílica, ela está repleta de imigrantes ali em volta, né? Sem dúvida. Só para a gente então entender um pouco dessa dimensão e organização da pastoral do migrante na nossa diocese, se nós somos aí da região de Santo André, né, temos a referência do padre Dixon na matriz de Santo André. Se nós somos aqui da região de São Bernardo, temos, né, como referência o nosso pároco, padre Alejandro. Na nossa comunidade em especial, nós temos, para fazer essa tratativa para com o migrante, e aí não só essa atividade assistencialista, nós temos a promoção humana, nós temos a juventude escalabriniana, nós temos o movimento leigo escalabriniano, e nós temos toda a nossa comunidade, que vamos dizer assim, tem no seu sangue, né, do fundador, o carisma, e essa, vamos dizer assim, quase que uma
obrigação de cuidar dos mais necessitados, de ter esse olhar misericordioso para com todos eles. Então, quando a gente vem para esse tema migração e acolhida, né, é importante a gente saber onde está o teu irmão, tua irmã, que é o lema. Mas eu vou fazer uma outra pergunta. Né? Manda. A pergunta é o seguinte: quem é migrante? Você acha que você é um migrante? Nós já falamos um pouquinho. Eu falei, ó, a minha descendência, né, ela é nordestina, europeia, indígena. Eu sou um migrante. E você? Será que a sua descendência é toda a raiz aqui de São Bernardo? Se você é migrante, eu também sou, né? Se Tá você vendo? Já descobri mais um migrante aqui do meu lado. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Né? Enquanto vocês colocam a resposta. Eu quero saber se tem mais migrante aí. Se for só nós dois, a gente vai conversar aqui só nós dois. Mas a ideia de fazer essa pergunta, né, é para que a gente sempre reflita. Como eu gostaria de ser tratado? Na figura do migrante, como eu gostaria de ser acolhido? Migração e acolhida. Então, se hoje eu precisar me deslocar para São Paulo e frequentar uma comunidade em São Paulo, talvez devido a uma faculdade, devido ao trabalho, né? Ó, tá chegando algumas respostas. A LG. A Elide disse, ó, sou migrante. O Marcos também. O Marcos também. Ó. A LG está com o Paulinho, então. O Paulinho, o Luciano e Joana, todos já englobam no pacote, né? E é uma migração muito distante, é aqui do interior, é de fora do país, né? Tem algum migrante aí descendente de italianos, tem descendentes de alemães, né, americanos. Então, existe sempre essa mistura. Então, voltando no tema da acolhida, como você gostaria de ser acolhido? Se você é migrante... Uma coisa também é que a gente discutiu aqui quando a gente estava pensando e preparando esse encontro aqui, né? Falando da acolhida, como você gostaria de ser acolhido, e a gente pensou na Fanuel mesmo, né? Meu pai até me perguntou, como que você foi acolhido na Fanuel? E eu lembro, acho que eu tinha 12, 13 anos, não lembro. Era uma época antes de quermesse, né? Bom, infelizmente esse ano a gente não vai ter, né? Mas eu lembro que era na sala, era Paula Apóstolo aquela que é, né? Paula Apóstolo. Nossa, faz em cima da tempo. recepção do salão paroquial. É isso, né? aí, isso aí. Ela na sala Paula Apóstolo e tava o Felipão, a Marcinha, o Cabeleira, o Paulo, o Igor Sorriso. Eu lembro do pessoal que tava lá, foi bem da hora. Eu e o Felipe fomos juntos a primeira vez, né? E a gente foi recepcionado muito bem. E, bom, acho que de todas as recepções na igreja foi uma das mais marcantes, porque realmente a gente se sentiu parte do grupo lá, né? Exato, só a velha guarda tava nesse dia aí. Olha, a Ritinha falou que tem descendência árabe também ali, ó, na mistura, italiano, Chique. árabe. Talvez tenha a ver aí, ó, os docinhos, né? O dom para fazer aqueles docinhos gostosos, né? O que mais ali, ó? O Marcos falou da velha guarda. Velha guarda, né? É que eu... Bom... Tá certo. Mas aí, ó, quando a gente fala de migração e acolhida, então, ninguém respondeu aqui. Como você gostaria de ser acolhido? Como você foi acolhido? O Marcos falou, ó. A Fanuel sempre foi um sinônimo de acolhida. Isso sempre foi o que mais gosto ali dentro. Realmente, acho que a gente, da Fanuel, bom, acredito eu, né? Que a gente sempre conseguiu acolher as pessoas bem, né? Bom, é uma oportunidade agora da gente falar o seguinte: se nós gostaríamos de ser bem acolhido, né, como migrante,
a gente tem que dar o exemplo. Nós temos que dar o exemplo, né? Mas vamos ver como é essa realidade hoje no mundo. Uma informação, um dado para vocês. Nas últimas 2 décadas, nós tivemos um aumento, né, significativo de refugiados. 41 milhões de pessoas estão se deslocando, né, tendo que sair e vir dos seus países de origem. Agora, esse número, né, gigante, nós estamos falando só de refugiados. Agora, um número que a ONU soltou um relatório recentemente, né, vamos dizer, os relatórios não saem com tanta frequência, mas o último saiu em 2019, né, faz um ano que saiu esse relatório. Ele fala que no mundo, né, se comparar com a população aí de quase 8 bilhões de habitantes, são 272 milhões de migrantes pelo mundo. É muita gente. É muita gente. Isso significa um percentual de 3,5% da população mundial. Então é um número muito grande. E às vezes a gente tem sempre aquela, poxa, mas eu vou acolher o migrante de que maneira? Né? Às vezes eu tenho medo. Né? Então tem muitas coisas. Você fala assim, poxa, chegou uma pessoa estranha onde eu moro. Né? Então você precisa identificar essas pessoas. Então a acolhida, ela começa pela observação. Você vai verificar do seu lado quais são aquele rostinho, quem é que apareceu novo no meu bairro, no meu trabalho. Hoje, com esse mundo globalizado, né, talvez vai mudar um pouco agora, né, mas as pessoas pegavam o avião em horas, né, em questão de horas já estava em outro país. Em questão de, às vezes, um pouquinho mais de horas, né, 12 horas, você estava no outro lado do continente. Né? Então, e aí se pegar 24 horas, você estava do outro lado do mundo. Aí o que acontece? Quando você vê chegando do seu lado, né, um rosto oriental, um descendente de índio, um latino, um afro-americano, uma pessoa com descendência, vamos dizer lá, dos países árabes, né, da Síria, como você vai reagir com isso? Como será que reagem os órgãos do governo? Então, aí onde tem que a figura da pastoral do migrante é estar atento, tanto na mobilização para que as pessoas sejam bem acolhidas, né, que a gente possa entender, né, a primeira necessidade dessa pessoa. E às vezes a gente tem do nosso lado, né, dentro da nossa comunidade, que é o caso da Boa Viagem, uma promoção humana. Nós temos o carisma para acolher o migrante. E às vezes a gente não sabe nem como fazer isso. Então vem um convite para vocês. Né? A maioria de vocês talvez já conhece ou já estão inseridos em uma atividade. Né? A Juventude Scalabriniana, outros estão dentro da pastoral da promoção humana, alguns estão dentro de outras pastorais que também fazem a acolhida. Então, acolher não é simplesmente dar um alimento, dar uma assistência inicial. A nossa promoção humana, e aí a gente precisa saber disso, né? Nós, como leigos, né, da nossa comunidade, temos que saber que dentro da nossa promoção humana, a gente pode oferecer muito mais do que uma cesta básica. Mas então a gente tem que fazer isso dentro das etapas, né? Dentro das etapas da nossa organização. Por isso tem que existir a pastoral do migrante. O padre Alejandro, né,
pediu para que eu, junto com a Adela, né, uma argentina, fosse a referência da pastoral do migrante aqui na nossa comunidade. Então, se você hoje está nos ouvindo e quer entender um pouquinho melhor, pode me procurar. Pode procurar o Padre Alejandro, que ele vai encaminhar para nós. Pode procurar qualquer jovem da Fanuel, eles vão fazer a necessidade de vocês chegar até nós. E aí sim, vocês vão descobrir, por exemplo, a pastoral a promoção humana, ele tem uma assistência jurídica. Então nós temos advogados voluntários que vão ajudar, né, em informações jurídicas para esse migrante que está chegando. O que vocês têm visto chegar aí ultimamente na nossa comunidade? Então nós tivemos, é cíclico, né? Nesse momento, está chegando muitos venezuelanos. Então, a situação da Venezuela, ela está obrigando as pessoas a saírem do seu país. Alguns saíram na condição de migrante, né? Quem saiu no início veio com toda a sua documentação, né? São pessoas que hoje já estão inseridas no mercado de trabalho e já estão, vamos dizer assim, dando depoimentos para nós de que eles, apesar de ter a terra natal deles ser a Venezuela, eles foram acolhidos como um filho aqui em São Bernardo. E ele falou que pretende constituir a família dele e viver aqui conosco. Olha que bonito. É um depoimento de um casal novo que chegou, tem um pouco mais de 1 ano e está conosco. E tudo relacionado a uma boa acolhida já torna tudo mais fácil, né? Então, a gente até tem um relato de uma amiga nossa, né? A Bruna. A gente tinha chegado, bom, acho que todos aqui sabem, a gente tinha acabado de chegar na Alemanha, que meu pai estava trabalhando lá, e a gente estava perdido na escola, sem saber nada, e uma menina olhou nosso rosto, viu tipo assim, cara de 5 desesperados, né? E ela veio e acolheu a gente. E essa acolhida, acho que da mesma forma que ela acolheu muito bem a gente, e a gente se sentiu muito bem, esses venezuelanos também devem ter sentido isso, né? Porque essa boa acolhida já torna tudo mais fácil. Você se sente mais seguro também, tem tudo isso, né? Sem dúvida. A galera mandou ali, ó. Você quer ler? Vamos ver aqui, ó. O Diogo Martins, né? Paulinho e Renato foram os primeiros que me acolheram na Fanuel. Paulinho logo me chamou para tocar e o Renato me chamou para o churrasco da Fanuel. Mais acólitos que ia ter lá no MESC. Faz tempo que não tem esse churrasco no MESC também. Já chegou em tempo de festa, né? Aproveitando só. Tá O Edmar que tem que voltar com esses churrascos aí do MESC. Vamos puxar a orelha dele depois que acabar essa pandemia, né? Eu costumo dizer o seguinte, então fica aí um vale churrasco, né? Ó, é o Henrique que está falando. Cobra o Edmar depois, galera. Pós-pandemia, já garantido, né? O Marcos fala ali que sempre tem que ser bem acolhido, né? A parte da acolhida é saber quem é, o nome da pessoa, a idade, de onde vem. São as perguntas básicas, né? A gente, para começar a ter uma confiança, e a gente também, com migrantes ou pessoas desconhecidas mesmo, a gente, de certa forma, a gente tem que perder esse preconceito, né? Muitas vezes a gente julga pela roupa, vamos falar agora de imigrantes, a gente vê a roupa de uma pessoa e fala, essa pessoa é estranha. Tipo, essa roupa não é comum para nós, né? E independente disso, a pessoa tá vindo buscar ajuda com a gente tem que acolher, né? Se vier uma pessoa com um bigode desse aqui também, corre, atravessa a rua.
Alguém mandou alguma coisa. Elid, sempre fui bem acolhida e espero acolher como sempre fui acolhida. Esse é dar o exemplo, né? Exatamente. Então, fazer o bem, né? Ser bem acolhido, você vai retribuir depois. Fala, fui bem acolhido, então vou fazer a mesma coisa. Deixa eu ver mais aqui, ó. O Gui. A Cida fala que é cozinheira oficial da Fanuel, né? E ela e os parceiros, sempre tem uma ajudinha, né? Sempre foram muito bem acolhidos por todos. Churrasco marcado. Olha lá, o Marcos já está marcando, hein? Olha o Guilherme. Quem me acolheu na Fanuel foi o Renato e Kaique. Ambos me chamaram para acólitos e outras pastorais. Então, assim, além de sabermos, né, então fazer essa acolhida, às vezes a gente tem um receio, mas a gente pode acolher de outra maneira. Então, a gente pode participar indiretamente. Eu não estou, às vezes, na linha de frente, mas eu estou lá na cozinha. Eu não estou na linha de frente, mas, às vezes, eu estou em oração com a pessoa. Então, você pode acolher de várias maneiras diferentes, né? E assim, de acordo com cada dom que Deus nos deu, né? Tem pessoas que têm o dom da oratória, outros têm o dom do abraço, o dom daquela acolhida, o sorriso, né? Então, assim, nós vamos aproveitar sempre o nosso dom e colocar ele em prática. Então, para você, se você é um migrante, né, pode ter certeza, é muito bom chegar e ser bem acolhido em qualquer lugar. No trabalho, na escola, né, na sua casa. Quando você dá uma festa, você quer estar lá na porta já, aguardando chegar seus convidados. E aí vem um detalhe, né? E se todos os convidados chegam de uma única vez? Não assusta um pouco? Sim. Vamos pensando nessa pergunta. Todos os convidados, você vai dar uma festa. Todos os convidados chegaram na mesma hora, né? Eles foram precisos na chegada. Quando vocês vão pensando nessa pergunta, eu vou dizer outra coisa que nós temos na nossa comunidade. Nós temos aulas de português. Então, quando você chega num outro país, Sério? Essa eu não sabia, não. você gostaria de aprender o idioma local, mas muitas vezes falta o recurso financeiro. Então, a nossa comunidade hoje oferece aulas de português gratuitas. Olha que bacana! São pessoas da nossa comunidade, também que um dia, ou descendente de imigrantes, que hoje se colocam a serviço do migrante, né, através das aulas de português. Né? Vamos ver aqui, se veio alguma coisinha aqui. O Marcos acabou de mandar, hein? O Marcos. Assusta sim. Assusta sim. Não dá nem para fazer o básico, que é cumprimentar todo mundo. Exatamente. É aquele salve geral e continua a festa. Às vezes acontece, né? A gente faz pré-julgamento. Então, quando a gente faz um pré-julgamento, a gente vai colocar dentro do nosso coração dúvidas, medos, né? Mas quando a gente coloca, ao invés de fazer pré-julgamento, a gente coloca Deus na nossa frente, né? O nosso caminhar vai ser diferente. Quando a gente lembrar da figura de João Batista Scalabrini, o nosso caminhar vai ser diferente. João Batista Scalabrini, né, mesmo em tempo de cólera, ele ia para frente da batalha, ele ajudava os mais necessitados, né? Curava, ajudava na cura daqueles doentes. Então, o próprio, vamos falar assim, se a gente pegar o maior exemplo para nós de imigrante, é o próprio Jesus Cristo, né? Jesus Cristo caminhava, ele cuidava dos doentes, dos leprosos, dos famintos, né?
daqueles que, às vezes, não era a pessoa mais indicada para uma atividade de evangelista. Mas ele acolheu ele. Por quê? Todos nós vamos ter, né, a oportunidade de nos reconciliar, né, de também devolver essa ação de caridade, essa obra de misericórdia. Deixa eu ver aqui. Cida Mazini. Mas durante a festa... aqui. Mas durante a festa, você vai acolhendo, conversando com todos. Por que eu fiz essa pergunta quando chega todo mundo de uma vez? É porque, às vezes, né, a gente pensa que o migrante ele vai tomar o nosso lugar, que o migrante vai roubar o nosso espaço, o nosso trabalho, né? Então, o que aconteceu lá em Pacaraima, a chegada dos venezuelanos, o que aconteceu lá em Curitiba, com a chegada dos haitianos, chegava 80, 100, 200 num dia só. Então o que aconteceu? Pô, onde eu vou colocar tanta gente? Como eu vou acolher tanta gente? Então, aí nós precisamos lembrar de Deus, da unidade, da união das pessoas. E aí vai unir a igreja, o Estado, o município, o governo, todas as entidades. E aí quando eu tenho que falar de acolhida, eu não posso escolher cor, raça, eu tenho que acolher sem medo. Não significa que todo migrante que chega é um anjo. Não pode sair abraçando o mundo também, né? Então, nós temos que acolhê-lo, né? Fala um pouco aí. Você vai fazer uma acolhida, né, organizada. Então, por isso que tem que existir, a nível mundial, a ONU, né, se preocupando em organizar isso. Vamos voltar em João Batista Scalabrini. João Batista Scalabrini, preocupado, então, com aqueles que chegam de uma única vez, e aí pode faltar ali, naquele primeiro momento, uma palavra amiga, né? Uma acolhida religiosa. Ele manda para o Brasil, né, religiosos, religiosas. Então ele funda a congregação São Carlos Borromeu, dos religiosos e religiosas. Ele funda a organização dos leigos, que somos nós. Por quê? Onde o padre não pode chegar, vai chegar o leigo. E quem é o leigo? Todos vocês. Nós. Cada um de nós somos leigos. E aí, se aprofunda um pouco mais dentro dessa organização, podemos nos tornar um leigo scalabriniano. Então, voltando lá, como a Cida falou, aos poucos a gente vai acolhendo, entendendo, vai conversando. E assim não foi o que aconteceu lá em Pacaraima. O exército construiu tendas, né? Rapidamente eles organizaram uma estrutura para que ele pudesse ser acolhido dignamente, né? Então, chegou, foi acolhido. Primeiro, vamos lá, né? Vamos alimentar, vamos vestir, vamos acolhê-lo, vamos dar, né, as boas-vindas. Passado isso, vamos entender agora da onde ele veio, por que ele veio, se ele tem toda a sua documentação, se ele vai precisar de ajuda jurídica, né? Tem pessoas, então, dentro desses migrantes, que são médicos, engenheiros, são profissionais, que vão ter, talvez, um pouco mais de dificuldade. Hoje o nosso país, ele não reconhece o médico assim de uma maneira tão simples. Não reconhece o engenheiro de uma forma tão simples. Mas tem aquelas outras profissões que podem acolher, né? Então, eu sei fazer atividades, vamos falar assim, na construção civil. Isso, geralmente, a acolhida
para o trabalho é mais rápido. Então tem aquele que tem atividades, vamos falar assim, técnico. Eu sou um técnico em mecânica, um técnico em enfermagem. Então a gente vai de forma organizada. Então, para isso que nós temos essa organização, né? Está fazendo 35 anos, né, a pastoral, o serviço de pastoral do migrante, por causa disso. De forma organizada, a gente pode, e estruturada, atender melhor a necessidade desse irmão que chega até nós. Fala aí, Henrique. Não, eu já... 46. Tá. É importante a gente ainda falar um pouquinho dessa figura do migrante. Nós, então, nos preocupamos em fazer toda essa parte assistencial, mas João Batista Scalabrini, ele tinha uma outra preocupação, né? De que os países criassem leis, né? Leis que pudessem proteger essa acolhida. E aí, então, vale a pena a gente falar do Brasil, por exemplo. O Brasil aceita, tem as fronteiras abertas, a gente pode acolher refugiados, migrantes, imigrantes. O Brasil acolhe pessoas de qualquer parte do mundo. Agora, será que é assim em todo o mundo? Será que nós estamos construindo escadas ou tem lugar, tem países construindo muros? Não é ponte? Tem país. Não. Deveríamos construir pontes. Aí você falou escada. Escada? Escada porque eu falo, né? Quando a gente fala de João Batista Scalabrini, o brasão, né? O brasão episcopal de João Batista Scalabrini é a escada de Jacó. E ela liga a terra ao céu. Então, esse caminhar de João Batista Scalabrini, né? Ele é um caminhar sem muros. Podemos subir ao céu, descer, né? As bênçãos divinas podem chegar até nós, não tem fronteiras. Eu vou dar uma informação, um dado para vocês que eu levantei esses dias. Os países que mais acolhem migrantes hoje, né, no mundo, segundo esse relatório que a ONU soltou em 2019, é a Alemanha, com 15,7%. E aí representa, em relação à população da Alemanha, 13 milhões de imigrantes. O segundo país que mais acolhe, apesar de construir muros e ter essa política, né, que hoje o presidente dos Estados Unidos coloca, Eu acho que é o primeiro, não é não? é 15,4%. Ah, tá com Só que em números, né, com a população dos Estados Unidos é maior do que a da Alemanha, esses 15,4% representam 50 milhões de imigrantes. Então, olha só. De um lado, o governo falando em querer construir muros, dificultando a entrada dos migrantes. Do outro lado, se nós olharmos, vamos passar rapidinho. Reino Unido, 14,1%, França, 12,8%, Chile, 5%, Japão, 2%, México, 0,8%, que representa 1 milhão de habitantes, ou 1 milhão de migrantes. E o Brasil, né, nós perguntamos, poxa, olha quanto venezuelano chegou, quanto haitiano, quantos chegaram? Boliviano também. Bolivianos, né, no geral, sírios. Nossa, eles vão tomar o nosso emprego, o emprego dos nossos filhos. 0,4% é a população de imigrante no Brasil. 0,4%. Isso significa 800 mil imigrantes no Brasil. Gente, num país que pode-se dizer que é quase um continente, que é o nosso país, 800 mil pessoas vai tomar o seu emprego, vai tomar a sua escola. Nós temos que pensar sobre isso. Então, por isso, a gente tem que estar atento à informação. Quando você tem informação, você consegue acolher melhor.
Então, quando a pessoa chega lá, na nossa comunidade, e tem um rostinho diferente, você pode dizer para ele, olha, se o senhor estiver precisando de uma roupa, né, e é um dia da semana, você pode encaminhá-lo para a promoção humana. Geralmente a gente tem lá um kit de socorro para essa pessoa. Se ele precisar, e isso é um depoimento que eu ouvi essa semana de uma venezuelana, ela tem 3 filhas. Ela veio para o Brasil, ela saiu do país dela, passando fome, com toda dificuldade, saiu com uma das filhas. Imagine a cabeça dessa mãe que deixou duas filhas para trás. Imagine como está a cabeça dela. Ela falou que chorava todos os dias. Chorava. E ela aceitava qualquer atividade de trabalho, né? E ela foi acolhida lá em Santo André. Padre Dixon, né, acolheu. Todo o pessoal da promoção da Pastoral do Migrante de Santo André acolheu ela. E aos poucos, né, ela deixou aquele trabalho do farol, aquele trabalho mais duro, e começou a fazer um trabalho já interno, um trabalho que pudesse produzir um produto, um guardanapo, e poder fazer uma venda. Então, tem pessoas ensinando outras pessoas a aprender uma profissão, né? Vou ensinar você a costurar, porque aí você pode vender o seu produto. Nós temos, então, um trabalho de psicologia para essa pessoa que chorava todo dia, que deixou 2 filhas para trás. E hoje, né, para encurtar, ela conseguiu vencer essa depressão, essa dificuldade, começou a vender os produtos que ela mesma fabrica, e hoje ela está vivendo, né? Ela comentou, está vivendo aqui na Vila São Pedro, numa casinha dela, paga o aluguel, está com as 3 filhas e está feliz, né? Então é isso. Então a Pastoral do Migrante, ela tem que estar organizada para acolher, educar, formar, orientar, né? Então, ajudar a fazer um cadastro, ajudar a fazer uma solicitação hoje, por exemplo, de uma ajuda financeira. Então tem várias coisas que nós, de forma organizada, podemos fazer muito mais do que um assistencialismo. E isso está dentro da nossa comunidade, gente. Está pertinho de nós, né? A Yara está falando que lindo. Realmente é lindo, né? Por quê? Quando você vê o depoimento desse, o olhinho da pessoa brilhando, e ela fala assim, gente, ela faz isso hoje para os outros irmãos dela que estão chegando. Então ela fala que quando escuta, ela fica sempre, vamos falar assim, com esse olhar misericordioso. Quando ela escuta alguém falar assim, olha, chegou um migrante, olha, tem uma pessoa falando outro idioma, ela já se aproxima e fala se ela pode ajudar de alguma maneira. E às vezes a ajuda é indicando, né? Indica essas organizações que eu comentei. Em São Bernardo, Padre Alejandro, Promoção Humana. Tem uma equipe lá grande. E tem outras pessoas, a secretaria, a gente sempre vai acolher. Isso está no nosso coração. Em Santo André, temos lá em Utinga o Centro de Apoio ao Migrante. Em São Paulo, nós temos a Casa do Migrante. Então, assim, existem muitos exemplos de acolhida, né? Exemplos de boa acolhida. E aí sim, isso que é lindo para essa pessoa, nós vamos tornar lindo para outras pessoas, né? É importante dizer aqui, ó, os Estados Unidos, país mais rico do mundo, tem 50 milhões de habitantes. Migrantes. De migrantes, né? Vamos falar assim, população migrante. 50 milhões. Será que ele também tem todas essas pessoas lá porque ele é bonzinho? Muitas vezes é para explorar o migrante. E aí então, que entra a nossa pastoral, né? A pastoral do migrante. A nossa igreja, a nossa comunidade, a gente entra para
auxiliar essas pessoas, esses migrantes, para que eles não sejam explorados, que eles sejam cuidados e, igual o meu pai falou, que eles consigam fazer as coisas das formações deles, né? Alguns são dentistas, médicos, engenheiros, professores nos seus países de origem, só que aqui eles não conseguem lecionar ou exercer a profissão, né? Mas tem como. Então, nesse primeiro contato, nós temos que acolher eles para que aconteçam esses cadastros, eles consigam, de certa forma, voltar a exercer a profissão deles, né? Sem dúvida. E a gente vai aprender, né? Esse assunto, para falar dos migrantes, para falar dessa Semana do Migrante, né, nesse tempo de pandemia, basta você olhar com misericórdia, né, com esse olhar misericordioso, aquele rosto diferente que aparecer ao seu lado, né? Acolha ele, tenta entender e encaminhe ele para esses locais que nós comentamos aqui, que tem estrutura para dar algo mais para eles, ok? Eu acho que eu queria fazer uma oração com vocês, que é uma oração Maria Mãe dos Migrantes, né? Eu não sei se o nosso tempo vai, a gente talvez tenha que salvar aí dentro de 1 hora, né? A gente tem 3 minutos. 3 minutos. Então eu vou me despedir de vocês, né? E a gente vai estar se despedindo, né, com a oração da Mãe dos Migrantes, um trechinho dela, tá bom? Maria, aceitando ser a mãe do Salvador, vos tornastes mãe da família migrante. Visitastes Isabel para servi-la, fostes a Belém para Jesus nascer, fugistes ao Egito para Jesus salvar, voltaste a Nazaré para Jesus crescer. Maria, Mãe dos Migrantes, rogai por nós. Gente, procure se informar um pouco mais, né, através da sua comunidade ou da nossa mesmo, né? Mande aí uma mensagem e a gente pode sempre tirar um pouco de dúvida de vocês, tá? Tudo que fizemos então foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos aí um bom final de semana. Se cuidem e até mais, galera. Encerrar vídeo.